Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando sintaxe, agora orações. Meu aluno, é lógico que num bloco, né, a gente não vai esgotar o assunto. Isso vai ser trabalhado ad eternum com você. Então, por exemplo, quando chegarmos à pontuação, eu vou acabar falando de novo em oração adverbial, vou falar de novo em orações coordenadas. Fique tranquilo, esse é o primeiro contato. Importante eu fiz um quadrinho, especial para você. Está aí no seu material. Eu dou um conselho. Tenha esse quadrinho na ponta da língua. O quadrinho já está com você aí. Então você vai imprimir esse quadrinho e vai colocar na parede do seu quarto, na frente do espelho. Tente entender como é que foi feito o quadrinho. Repare, um exemplo. Olhe o tamanho da quantidade de conjunções que você deveria ter na ponta da língua. Olha o tamanho. Eu fiz isto aqui, Estudei, 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 estudei. O que vem caindo em prova e pimba, botei no quadrinho para você. Mas quando eu faço isto aqui, repare, não é que seja tão pouquinho também, mas já é o resumo do resumo do resumo. Ou seja, é o que é necessário para você ser aprovado. Então, esse quadrinho vai ter de andar com você o tempo todo. Vai beber uma cervejinha, leva o quadrinho. Vai comer uma pizza, leva o quadrinho. Vai ao banheiro, leve o quadrinho. Você vai ter de ter o quadrinho de conjunções na ponta da língua. Ok? Beleza, então vamos lá. Para começar, eu vou beber aquele golinho de água para levantar o moral, para começar já com moral, repare. E a gente tem de fazer a diferença entre orações coordenadas e subordinadas, nada demais. Veja comigo aqui, por exemplo, o seguinte, olha só, vou colocar um aqui, pedi que você falasse. Por exemplo, eu pedi que você falasse. Repare um detalhe. Num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, pedi. É lógico que você vai me falar o quê? Alexandre, pedi o quê? Aí eu vou falar, pedi que você falasse. Então, repare que aqui, como existem dois verbos, existem duas orações. E veja que uma oração depende da outra, para que tenha aqui uma ideia completa. Esse é o caminho didático para você entender a subordinação e a coordenação. Não é literalmente isso, porque tem a ver com dependência sintática ou não. Mas só que assim você entende. Então repare que para eu entender a primeira oração, eu preciso da segunda. Então aqui há uma dependência entre as orações. E essa dependência caracteriza a tal subordinação. Veja que não há nada de mais nisso. Alexandre, então na coordenação haverá uma independência? Pronto, é isso. Repare só, venha com este exemplo aqui, a menina falou e cantou ontem. Veja mais uma vez, existem dois verbos. Se aqui existem dois verbos, existem duas orações. Aí no mesmo bate-papo entre mim e você, eu falo assim, rapaz, eu não esperava não, o que foi? De repente, aquela menina, sabe, Joana, a menina ela foi e falou, né? Pô, ninguém esperava que ela falasse, ela falou. Repare que quando eu falo falou, eu não preciso da segunda oração para entender a primeira em sua plenitude. Então, aqui entre as orações, ao contrário, há uma independência. E essa independência caracteriza um nome. Acompanhe. É a coordenação. Então, a coordenação, preste atenção, é a independência, literalmente, sintática entre as orações. E a subordinação é a dependência sintática entre as orações, ok? Mas aí, para ser didático, eu crio exemplos mais fáceis.
você vai com essa ideia no início, depois eu vou e dou um polimento. Pode ficar tranquilo. Legal? Beleza. Agora deixe-me esticar mais um cadinho. Veja que aqui, em A Menina Falou e Cantou Ontem, o E é o elemento que faz a ligação. Este E aqui, já que faz a ligação entre uma oração e outra, ele é, o tal do conectivo. Conectivo é aquele que faz a conexão. Conexão é que faz ligação. Então, repare que, na verdade, esse conectivo aqui vai ter um nome mais técnico, gramatical, e, de repente, é por isso que você não entende o que é uma oração assindética e uma oração sindética coordenada. Veja, conectivo tem um sinônimo, síndeto. Então, quando você vir que a oração ela não tem o conectivo, vou melhorar. Quando você encontrar a oração que não tem o síndeto, ela é chamada de assindética. Assindética, repare, é o A de negação, é o A de ausência de síndeto. E a outra? A outra que traz consigo o conectivo, traz consigo o síndeto. Aí ela é chamada de sindética. Viu? Não há nada de mais nisso. Então nós temos aqui a oração coordenada assindética, aqui não tem o conectivo, não tem o síndeto, e a oração coordenada sindética, aquela que tem o conectivo, que tem o síndeto. Mexuruca. Aí veja só, mas acompanhe. Importante neste momento, o que é? Vou repetir, hein? Porque você não estava prestando atenção. Vou repetir. Meu aluno, tudo que eu estou colocando aqui no quadro é um resumo, é só para explicar, só para você entender. Importante é que você pegue esse quadrinho que eu fiz de coração para você e decore o quadrinho. Alexandre, não, nem me pergunta isso. Você vai me perguntar o quê? Vai me perguntar se tem como não decorar? Não há a mínima chance. Então você vai ter de decorar, querendo ou não, vai ter de decorar. Tá legal? Então tá. Então repare só, existem as tais coordenadas, como você viu, orações coordenadas, veja, sindéticas. Legal. As tais sindéticas, elas são introduzidas pelos síndetos. Síndetos, que na verdade são conjunções. Conjunções, locuções conjuntivas, é uma conversa fiada. Não vamos entrar nisso que é besteira, perder tempo. O que você vai ter de fazer? Não há outro caminho. Você vai ter de decorar. Por exemplo, conectivos aditivos que introduzem as coordenadas sindéticas aditivas. O E, por exemplo, ele estuda e trabalha. O nem, exemplo, ele não estuda nem trabalha. Então repare que o nem é um conectivo aditivo que traz consigo uma negação. A sequência aditiva chamada enfática, não só, mas também, não só como também, isso tudo está no quadrinho. Então, Alexandre, mas aí eu não queria... Não existe outro jeito. Você vai ter de decorar. Tá legal? Continuando. Conectivos adversativos, que trabalham com a oposição de ideias, né? Ele estuda muito pouco, mas passa em todos os concursos. Isso só pode ser uma oposição, uma adversidade, porque quem estuda pouco não passa para nada, mas ele passa, não sei por quê. Então, esses conectivos que trabalham com a tal adversidade são mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, você vai ter de decorar num outro caminho. Assim como os conectivos alternativos, que trabalham com alternância, por exemplo, ora fazia sol, ora chovia, ou seja,
ficava alternando entre sol e chuva. Aí vem essa duplicação de conectivos alternativos. Ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem, nem, já, já. Só o ou que pode ficar subentendido na primeira oração. Ou estuda ou trabalha. Em vez de falar ou estuda ou trabalha, eu posso falar estuda ou trabalha. Ok? Então, beleza. Continue comigo, vem, vem, vem. Repare, olhe para cá. Ó, além dos aditivos, tudo no quadrinho, adversativos alternativos, existem os conectivos conclusivos e explicativos, que introduzem as coordenadas sindéticas conclusivas e explicativas. Ter na ponta da língua, repito, é uma obrigação. Então, conectivos conclusivos. Portanto, então, assim, logo, ó, por isso, por conseguinte, estes dois aqui, já lhe adianto, estão na moda, hein? Então, um exemplo, o moleque estuda pra caramba, portanto, será aprovado. Então, repare que, portanto, será aprovado é uma conclusão a que chego a partir da informação que for apresentada. Se ele estuda muito, ele vai ser aprovado, ok? Conectivos explicativos que introduzem as tais coordenadas explicativas também estão aqui, ó. Pois, porque, já que, visto que, porquanto, o campeão da festa é o pois, tá? Um macete bom para você é o seguinte, normalmente, essas tais coordenadas explicativas, elas vêm depois de um verbo que esteja no modo imperativo. Modo imperativo é aquele que trabalha com a ordem, com o pedido, com a súplica, tá? Então, um exemplo bobo. Fale, ó, fale, pois quero ouvir você, tá? Fale, pois quero ouvir você. Repare, meu aluno, que aqui, ó, o fale, o verbo, está naquele modo chamado imperativo. Que modo imperativo é esse, Alexandre? Modo imperativo é aquele que trabalha com a ordem, com o pedido, com a súplica, depende de entoação. No caso aqui eu vou dar a ordem, ó. Fale, pois quero ouvir você. Então, quando eu vir essa ordem antes, a explicação vem depois. Mas é importante, é necessário, é mistério que você decore os conectivos. Ok? Tá legal. Então, veja, esses são os conectivos chamados coordenativos. São as conjunções coordenativas que introduzem as tais orações coordenadas sindéticas. Além desses conectivos, chamados, né, coordenativos, existem os tais subordinativos, as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas. Alexandre, vai me dizer que eu vou ter de decorar os 9 tipos de conjunções subordinativas adverbiais. Meu aluno, já que você me perguntou isso, vou até beber um golinho de água. É lógico que vai, não há dúvida. Se você não decorar, vai dar rolo. Não há outro caminho. E o quadrinho está com você. Por exemplo, quais são as conjunções principais? Pegue o quadrinho e anote, eu vou facilitar a sua vida. Quais são as conjunções chamadas subordinativas adverbiais condicionais as principais? Se, caso e contanto que. Se você estudar, você será aprovado. Repare que a condição para ser aprovado é estudar. Isso é condicional. Então anote para mim, coloque asterisco aí. Concessivas, embora, ainda que, mesmo que, apesar de, posto que e conquanto. Pode marcar. Marque para mim, tem que decorar. Tem jeito não. Tem que decorar, tá? A concessão é aquela que trabalha também com a oposição de ideias, né? Embora esteja muito doente, participará da aula, ok? Legal.
Conjunções proporcionais, que trabalham com a tal proporção. À medida que subo, a temperatura arria, ou seja, na mesma proporção que eu subo, a temperatura cai. Conjunções comparativas, trabalham com a comparação, tranquilo. Aí que não pega nem desavisado. Ele estuda mais do que o irmão. Então esse do que aqui é uma locução comparativa, que pode ser representada só pelo que. Ele estuda mais que o irmão. Tranquilo, nada demais. As proporcionais você só tem de memorizar a medida que, a proporção que e ao passo que, ok? Comparativas não, porque são muito claras. Temporais introduzem uma ideia de tempo. Quando ele chegou, ela saiu. Então, o quando, não há dúvida, vai introduzir um momento, um tempo cronológico mesmo. Então, quando, assim que, logo que, enquanto, você tem de ter na ponta da língua. Tá legal? Cuidado com esses conectivos temporais. Causais vão introduzir uma causa. Por exemplo, já que ele está doente, ele não veio à aula. Então, qual foi o motivo? Qual foi a causa dele não ter vindo à aula? Está doente. Então, esse já que aqui é um conectivo causal. Então, quais são os conectivos causais que eu vou ter de decorar? Pois, porque, já que, visto que, porquanto, e anote um para mim aí. Se não estiver, deixe-me até confirmar aqui que eu tenho. Olha, deixe-me ver. Não está aí. Anote um bonzinho para mim. Deixe-me até confirmar de novo. Não, está aí. O na medida em que. Cuidado, coloque um asterisco nesse na medida em que, tá? Não confunda a medida que com na medida em que. A medida que é proporcional e na medida em que é causal. Na medida em que não havia sinalização, houve acidente. Ou seja, já que não havia sinalização, aconteceram acidentes. Beleza. Então aqui na sequência, repare, conformativos, conjunções conformativas, quais são as principais? Conforme, segundo e consoante. Conforme ele ensinou, hoje eu estudo. Ou seja, em conformidade com aquilo que ele ensinou. Consecutivas, que na verdade é o que? Há um macete. O que, depois de uma destas 4 palavras, tão, tal, tanto e tamanho. Coloque para mim aí no papel um exemplo. Alexandre fala tanto, depois de uma dessas 4. Alexandre fala tanto que fica rouco. Repare que ficar rouco é uma consequência de tanto falar. Então é a chamada consecutiva. Qual é a principal conjunção subordinativa consecutiva? É o que? Depois de uma destas 4 palavras. Tão, tal, tão, tamanho. Finais. Indica finalidade, né? Objetivo, desejo. E estudou muito para ser aprovado. Então, para ser aprovado é o meu desejo. Conectivos finais. Para que, a fim de, separado, a fim de que. Só os 4. Para que, a fim de que. Conjunção integrante e pronome relativo para fechar o quadrinho, vem comigo. Repara aqui, mole, olha só, pedi aquele exemplo que eu já coloquei, eu pedi isso, que você viesse, por exemplo. E um outro exemplo bobão, eu vi o cão que fugiu. Já vou lhe adiantar que nós vamos trabalhar mais isso na hora da classificação de oração. Por enquanto, é só mostrar os conectivos, tá? Eu vou acabar tendo de passar por aqui de novo. Eu repito, isso eu iniciei o bloco falando e vou terminar o bloco falando isso. Veja, quando couber um macetezinho assim,
eu pedi isso. Se você conseguir substituir a oração pelo isso, ou qualquer um dos derivados, o que vai ser a tal da conjunção. Peraí, deixe-me melhorar isso aqui. Vai ser a conjunção, ó, conjunção integrante. É um macetinho. Use esse macete que você não erra uma. Conjunção integrante pode ser o Q ou pode ser o C, né? Perguntei isso, se você viria, esse C aqui também é conjunção integrante. E o pronome relativo, que vai seguir a sua vida que nem assombração, pode ficar tranquilo, é aquele que substitui um termo anterior, sempre tem um referente, e é substituível por o qual ou qualquer um dos seus derivados, os quais, a qual, as quais. Por exemplo, viu o cão, o qual fugiu. Se coube a substituição por o qual e ele substitui o cão, não há dúvida, ele é a mala do pronome relativo. Vou repetir, com o qual você vai ter contato ad eternum. Então pode ficar tranquilo. Legal? Meu aluno, agora vamos fazer exercício, mas deixe-me olhar, me enquadra aqui direitinho. Deixe-me olhar você nos olhos. Olho nos olhos. Veja, vou repetir. Imprima esse quadrinho, pelo amor de Deus, e coloque onde você possa ver o tempo todo. Esse quadrinho aqui, com as conjunções subordinativas, com as conjunções coordenativas e com os pronomes relativos, esse quadrinho vai ter de estar na sua alma como tatuagem. Ih, falei bonito agora, hein? Então, agora o que a gente faz? Faz um exercício. Vamos embora. Vamos cair dentro do exercício. Vou botar minha canetinha. Repare. Questão número 1. Minha amiga tem razão quando, no momento em que... Então, o quando já é um conectivo, repare, chamado subordinativo, adverbial temporal. Quando diz isso, que, ó, diz isso. Então, esse que aqui é conjunção integrante. Veja, se eu tenho conjunção subordinativa temporal, se eu tenho conjunção subordinativa integrante, o período já é composto por subordinação. Agora eu quero encontrar um conectivo coordenativo. Não podemos nos impor uma indigência que não teremos mais. Mas ainda assim, olha o mais aqui, ó. Você sabe que o mais é um conectivo chamado coordenativo adversativo. Então agora, sem perder tempo, se nesta passagem existem conectivos subordinativos e coordenativos, aqui o período ele é composto por subordinação e por coordenação. Por isso, letra C, C de Cristo. Questão mole, é uma questão de treino mesmo, pode ficar tranquilo. Partamos para a segunda, hein? Não interessa isso, se você dá ou ganha a chave. Mais uma vez, se não interessa, ó, não interessa isso, esse C é uma conjunção, ó, subordinativa integrante. É subordinativa. E o ou é aquele que trabalha com a alternância. Então, se trabalha com a alternância, é um conectivo coordenativo. Mais uma vez, se existe conectivo subordinativo, se existe conectivo coordenativo, ele vai ser composto período por subordinação e por coordenação. É D de Deus. Vamos para a próxima. Número 3. Repare, em sede se mata com água. Repare agora, pois, porque, já que não possui, não tem calorias. Então veja que aqui, repare, há uma clara relação de causa e efeito. Qual é o motivo
de eu falar que a sede, ela se mata com água. O motivo é porque a água não tem calorias. Então, se este aqui é o motivo, aqui está a causa. E a causa, repare, é uma subordinação. Então, este que aqui é um conectivo subordinativo adverbial causal. É por isso que este período, se ele tem somente um conectivo subordinativo, ele é composto por subordinação. Por isso, questão número 3 é a letra C, C de Cristo. Número 4, no trecho, não há escassez de problemas e não temos um planeta de reserva, o E, Michuruca, é claro que ele é um E aditivo. Se ele aqui é um E aditivo, veja bem, ele está dentro de um período composto, repare, por subordinação ou por coordenação? É lógico que é por coordenação, porque ele é um conectivo coordenativo aditivo. Então, se aqui existe uma coordenação, o período ele é composto por coordenação. Se ele é período composto por coordenação, a resposta é a letra D, é D de dado. Legal? Então isso é treino purinho, fiquei grandão. Temos de treinar muito isso. E a gente vai treinar, tá legal? Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.